Gente, depois de um louvor desse, a roda grande vai passar dentro da Eita, pequena. como é? Segura, veio a assembleana, Jesus, meu Deus do céu. Benção demais. A gente agradece demais o Eric pela sua participação. É uma honra recebê-los. A gente tem outros convidados que a gente quer citar também. Pastor Zildo está aqui, que é o pai do Eric. Ele é lá da Igreja Peniel, parceiro demais. Sempre celebrando as coisas que têm acontecido nessa igreja e a gente celebrando as coisas que estão acontecendo lá na Peniel. Tem muita coisa acontecendo no reino e a gente precisa celebrar como corpo. A gente também tem a visita ilustre. Ontem era o supervisor, hoje é a apóstola que vem do... Meu Deus do céu, a gente carinhosamente, a gente chama ela da apóstola de Jesus. Ela é uma missionária lá dos Estados Unidos, apesar de ser brasileira, ela é enviada de lá para cá. Uma parceira, uma amiga. Sheila está aqui conosco. Ela trouxe Magliana, que é simplesmente a supervisora do curso de oração. É isso aí, minha gente. Você sabe o que aconteceu nessa igreja aí, nesse curso de oração. Aleluia. Se eu soubesse que ia vir tanta gente boa, eu não tinha escalado a gente para pregar, não. É verdade. Eu pensei nisso assim que ela chegar. E passou eu deu vontade de desescalar a gente e a gente colocar aí outras pessoas para ministrar. A gente tem também outros amigos, parceiros e que são significantes para a gente que estão aqui. Eu quero recebê-los todos com um abraço. Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês abrilhantam essa festa e a gente se sente muito honrado. Amém? É verdade. Você está feliz? Amém. Amém. Glória a Deus. Tem igreja da fé aqui, minha gente! Uhul! Deus é bom demais e, obviamente, que nós não iríamos deixar de ministrar. Na verdade, vai ser algo assim, até bem diferente, mas meu marido olhou para mim e ele disse, a gente vai ministrar junto. Como a gente vai ministrar junto, nós temos um tempo bom ali, a mídia já está sabendo e vamos deixar a coisa fluir, tá, gente? Eu disse, tá bom. Então, mas você ia ministrar sobre o quê? Ele disse, eu vou me encaixar. Eu disse, e você vai ministrar sobre o quê? Vou me encaixar com você. Então, aleluia, gente. Nós vamos, numa coisa a gente concorda, nós vamos ministrar sobre fé, tá certo? E nós vamos falar sobre, na verdade, o tema pode parecer meio, né, aquela entonação meio negativa, mas não é não, porque aqui é só crescente e avançando em Deus, amém? Nós vamos falar sobre impossível. Não o impossível, nem é impossível, mas sobre impossível. A gente está fazendo isso aqui, é uma novidade, porque sempre que a gente prega junto, a gente prega sobre casais. Eu digo, tá, beleza, a gente não vai falar sobre casais, mas fica meio esquisito, eu subo, ministro, aí depois tu sobe, vai ministrar. A gente, como unidade, como liderança, a gente precisa ter unidade também naquilo que a gente prega, naquilo que a gente está aqui falando. E a gente quis fazer esse formato especial aniversário. Você não vai ver esse formato se repetir, pelo menos não pretendemos repetir esse formato, a não ser que seja um culto de casais, amém? Mas é o formato especial aniversário. Eu estou debaixo da nuvem, né, gente? 2 Crônicas, capítulo 16, no verso 9, fala algo muito interessante. 2 Crônicas, capítulo 16, no verso 9, diz, porque quanto ao Senhor, diga assim, da parte de Deus, entenda isso. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. E aí ele fala outra coisa aqui, que ele está falando para o rei Asa, que fez algo errado aos olhos de Deus, porque ele confiou na força do seu próprio braço em ser desenrolado. O rei Asa disse, tu me deu essa função, eu desenrolo, não preciso mais de você. E Deus disse, procedesses loucamente. Olha só, mas o que é que eu quero focar? Da parte de Deus, ele já resolveu. Ele já se decidiu. Diga, Deus já se decidiu. Ele está procurando alguém. E esse alguém pode ser eu. Cujo coração seja totalmente dele. Para o quê? Para ele se mostrar forte. Então, da parte de Deus está resolvido. E se da parte de Deus está resolvido e a gente não está vendo coisas acontecerem, significa que existe outra parte que precisa se resolver também. E essa é uma noite
que a gente quer desafiar você. Os impossíveis vão se mostrar para a gente. Amém. As montanhas se levantam ao nosso redor e querem dizer que você não pode, que você não consegue, que você não vai chegar lá. Os impossíveis querem provar que na sua habilidade natural você não consegue. E deixa eu dizer um negócio, o impossível está certo, porque se a gente for na nossa habilidade natural, daqui que a gente chega no topo da primeira montanha, acabou o nosso tempo. E tem gente escalando a montanha durante toda a vida para chegar lá em cima e ver que tem outra montanha depois. E dizer, eita, não consegui nada, a tarefa que Deus me deu eu não consegui, porque tentou na força do seu braço. E ele está dizendo, existe uma segunda parte. Da parte de Deus já está feita. Agora a gente precisa correr para fazer a parte que nos cabe. Um coração inteiro, sem reservas. Amém. Um coração inteiramente dele, Amém. sem reservas. Quer ver o impossível cair por terra? Corte, largue as suas reservas. Sim. Tira o plano B, Deus só tem plano A. É verdade, Deus só tem plano A. Uma coisa que Deus ministrou no meu coração também hoje, no trânsito, porque é assim, a gente tem que estar em constante oração, presença. A gente só vai confiar, na verdade, numa pessoa em que a gente tem relacionamento. Se a gente não tem comunhão com Deus, se a gente não tem tempo com Deus, né? Não é tempo gasto, mas é tempo ganho. Eu posso dizer assim. Então, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor ministrou hoje para mim, enquanto eu estava no trânsito, ele falou assim, a resposta rápida não pode negociar o seu estilo de vida. Se a resposta rápida vem ou não, não pode negociar o meu estilo de vida. Qual é o meu estilo de vida? Viver pela fé. Aí se a resposta é rápida ou não, não pode negociar o meu estilo de vida. Eu disse, eu gostei. A resposta rápida, a resposta sendo rápida ou não, vamos colocar assim, mas a resposta não pode negociar o meu estilo de vida. Eu vivo pela fé, é por ela que eu vou caminhar nas veredas de justiça, que o próprio Deus me chama e te chama para viver, porque não existe mais aqueles caminhos tortuosos, tantas coisas, não é? Às vezes que a gente coloca na nossa própria mente, que às vezes entram em nós como sofismas. Na verdade, nós precisamos nos desapegar de todo o peso que nos atrapalha, queridos. Eita. Desata esse nó aí. Deixa a roda grande passar dentro da pequena. E quem já viu isso, e você precisa ver. Você precisa crer. Aí você diz assim, mas eu já confiei em tantas pessoas e em tantas coisas. Mas deixa eu lhe dizer quantas vezes. Números está aqui para nos mostrar. Deus não é uma pessoa. Ele não é homem. Se ele falou que vai acontecer. Uma vez o Scott Webb falou conosco a respeito assim. Se vocês vissem uma tartaruga em cima do poste, o que é que vocês iam dizer? Que coisa estranha. Essa tartaruga subiu como aí? Imagina, viu, gente? Uma tartaruga. Eu não estou falando outro bicho, estou falando da tartaruga. Eu realmente iria ficar chocada. Imagina a tartaruga lá e os pezinhos dela assim, em cima do poste. Eu acho que você não ia passar e dizer assim, que besteira, uma tartaruga em cima do poste. Não, você ia ficar incrível. Ia tirar foto, ia postar no story. Gente, tem uma tartaruga no poste. Ia ser aquele movimento, na verdade. Mas deixa eu te dizer, e daqui a tartaruga no poste? Mas é impossível. Tartaruga no poste, minha gente. É tartaruga no poste e acabou. Pode ser uma coisa doida, estranha, mas Deus colocou aquela nota de alegria. Você tem aquela nota de alegria dentro de você. Quando você pensa naquilo, quando você ora por aquilo. Então, deixa eu te dizer, pode parecer uma tartaruga lá em cima do poste, mas não tem problema nenhum, não. Porque Deus coloca e faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, do tamanho que Ele quer. A única coisa que ele precisa é fé. Ele precisa que nós desenvolvamos essa fé, porque a medida já foi colocada dentro de nós. E sobre o impossível, meu marido está olhando para mim, pois é, o pastor e a profetiza, gente, vai dar certo? Eu queria que você abrisse lá agora em Hebreus 11:6. Hebreus 11:6, obrigada.
Por que impossível? Porque o nome da ministração é impossível. Porque, queridos, de fato, sem você ter esse estilo de vida, sem você buscar crescer na fé, você não vai trazer um sorriso no rosto de Deus. Eu quero fazer dessa forma esse versículo, só para você entender. Porque, de fato, sem fé é impossível. Então, o nome é mesmo impossível. É impossível. O que é impossível? Nada é impossível. Uma coisa é impossível aqui, ó. É impossível você agradar a Deus se você não desenvolver a sua fé. Se você não tiver fé, se você não acreditar, não é sentir, não é desejo. Agora vai começar com desejo? Óbvio. Às vezes, quando você estiver orando, declarando, vai dar aquele friozinho na barriga, talvez, e você ficar pensando, meu Deus, é tão grande, mas e aí? Só abra a sua boca e coloque na atmosfera espiritual. Mesmo que seja algo grande, mesmo que a tua cabeça gire, mesmo que a sua cabeça faça assim, ó. O que é isso que você está pensando? Não importa. É que nem quando você orou em outras línguas, não é verdade? A mente não fica... O que é isso que você está orando primeira vez, talvez, quando você foi batizado no Espírito Santo? O que é isso que você está falando? Não importa, eu estou falando coisas espirituais. Então, deixa eu te dizer, mesmo que a sua mente fique dizendo, para que você está falando de uma coisa tão grande assim? Para que isso tudo? Para que isso tudo? Porque meu pai é grande. Eu não posso ser tímido. Sem fé é impossível agradar o meu Deus. E eu quero agradá-lo. Então eu vou me esforçar para andar em fé, para agradar o meu pai, mas também eu vou ver resultados da minha vida em fé em Deus. Porque ele é bom. Ele simplesmente poderia dizer, olha, você quer me agradar? Então você precisa andar pela fé. E pronto, e a gente viver a vida que a gente já estava vivendo quando a gente aceitou Jesus, porque a gente já estava no lucro quando a gente confessou Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Não é verdade? Estava tudo certo. Mas mesmo assim, Ele quis estar dentro de nós e veio o plano perfeito. O Espírito Santo morando dentro de nós. Meu Deus, nós carregamos Deus dentro de nós. Volta o versículo lá, por favor, rapidinho. Então, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe por quê? Aí ele continua, né? Porque não é só essa parte aqui. Diz assim, porque é necessário que aquele que se aproxima, ou seja, queridos, aonde você vai conseguir crescer na fé sem se aproximar? Estamos aqui no versículo. A gente nem saiu daqui. Como é que você vai ter essa fé sem você se aproximar? Sem você se aproximar dele, de Jesus e da palavra. Por isso que lá em Romanos 10, 17 diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então não é a fé, não vem somente eu olhar que o outro está em fé. Não vem somente eu me empolgar e ver que a outra pessoa está lá pulando, declarando, chamando a existência e eu vou lá e faço da mesma forma. Não é assentimento mental. Fé não é isso. Fé, olha, quando deu um nó na razão, pronto, aí você entendeu agora, é fé. Tá certo? Porque enquanto está tudo ok, na razão você vai lá e você faz. Você chama alguém e você faz com aquela pessoa e tudo funcionou. Está tudo certo. E eu já passei um pouco mais na frente, eu não posso. Porque aí no outro dia, né, a pessoa não pode. É pecado. Amém, gente? Deu um nó na sua... Quando é que eu sei que eu estou crendo? Quando a razão disser assim, basta. Aí você basta, acabou, vai chorar, botar a mão na cabeça, agora... Não tem mais jeito? Tem jeito. Agora, sabe quando é que você vai ter essa ousadia de você dizer, a razão está me dizendo não, mas eu vou avançar no relacionamento. Porque só tem a fé que agrada a Deus, aquele que se aproxima de Deus. Volta lá, por favor. Eu vou, aleluia. Hebreus 11, 6. É porque eu me empolgo, gente. Olha, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, é necessário. Deus está dizendo, você quer me ver feliz? Você quer me ver feliz? Porque a Bíblia diz que o Senhor está rindo lá no céu dos nossos inimigos. Nós estamos, queridos, assentados à direita de Deus em Cristo Jesus. Sentados numa mesa enorme, maravilhosa. E os nossos inimigos estão aos nossos pés. Então, se a gente... Ó, meu Deus, que mesa farta, que mesa maravilhosa, que provisão, que resposta... Quero agradar a Deus. Então, filha, faz o seguinte, é necessário que você se aproxime de mim. Sabe por quê? Porque você, quando você estiver bem pertinho de mim, num relacionamento bem coladinho comigo, você vai crer que eu existo. Pode deixar o versículo. In the name of Jesus, thank you. Então, você vai crer que Deus existe
Pronto, ok, Deus existe. Porque tem gente que diz, não, eu creio em Deus. Ok, isso não é fé. Eu creio em Deus. Até também creio os demônios. Desculpa. Não é sobre isso. Jesus falou sobre isso. Então não é sobre isso. Você precisa entender que ele se torna. Ele não está lá como se fosse num trono, né? E as bênçãos não. Ele se torna, não tira o versículo até eu terminar, por favor. Obrigada. Ele se torna galardoador só de algumas pessoas. Olha, quando eu entendi isso. Então, posso? É porque, né, tá diferente, né? Eu nunca ministrei assim, então. E eu sou dessas. Ele é quietinho e eu fora da Kombi, dentro da Kombi. A menina entende. Então, gente, ele se torna presenteador. Oh, Pai, muito obrigada, Senhor. Deus é galardoador. Tem gente que chega e diz, vai dar tudo certo, querido. Olha, Deus é galardoador. Deus é presenteador. Ele é aquele que dá todas as coisas. Ele é aquele que provê todas as coisas. Ele é aquele que tem a resposta de todas as coisas. Ele é aquele que já curou. Ele me libertou. Ele me sarou. Ele me livrou. Amém. Mas deixa eu te dizer, o finalzinho do versículo diz assim, ele se torna essa pessoa, ele se mostra assim, olha papai aqui, presenteador daqueles que o buscam. Sem oração, sem dependência de Deus, é impossível. Porque na hora da tribulação, o amor que você conquistou ali e ensinou a tua alma a se aquietar num relacionamento com Deus, vai gritar mais alto do que aquele frio na barriga e aquele desespero. Porque você vai ter história para contar de relacionamento que você teve com o seu pai. Então, sem fé é impossível. Mas essa fé, ela é gerada na intimidade com Deus. Meu marido agora. O Rick Renner, ele nos ensina algo sobre esse versículo. Ele diz que esse sem fé não é a ausência de fé dentro de você, porque você tem uma porção de fé que Deus depositou dentro de você. Então não existe ninguém que está ausente de fé. Uma porção você tem, nem que seja para salvação, vai estar dentro de você. Mas ele diz que aqui passa uma ideia de um lugar. Esse sem fé é fora do lugar da fé. É impossível. E esse agradar a Deus, parece que Deus está... Estou chateado, estou feliz, estou chateado, estou feliz, estou chateado, estou feliz. Não, ele se agradou da gente ao ponto de dar Jesus para morrer enquanto éramos inimigos. Você não está ganhando a simpatia de Deus, Deus já foi, Deus te amou. De tal maneira que ele deu para você o que tinha de melhor. Não é questão assim, se agradar é se tornar agradável dentro da jornada. Ele está... para você. A Bíblia falou lá em 2 Coríntios, ele já decidiu, ele decidiu por você. O que é que você precisa? Se decidir por ele. E é no lugar da fé que nós nos decidimos por ele. É nesse lugar que a gente abraça quem Deus é. Amém. É um lugar de encontro. A fé é um lugar de encontro. Aleluia. Então, quando você está em fé, quando você resolve crer nessa palavra, quando você sobe em cima de uma palavra, você está agora encontrando o autor da palavra. É o lugar onde você encontra aquele que falou, e ele vai dizer para você, porque nem só de pão viverá o homem, pastor Júnior falou isso ontem, não só de pão, mas de toda palavra que procede, é um contínuo falar. E onde eu escuto esse falar de Deus? Quando você sobe numa palavra e diz, eu creio, não saio daqui, você vai escutar da boquinha de papai falar para você. É nesse lugar onde você se torna agradável e onde você vai escutar dele. É necessário que aquele que se aproxima, significa que a possibilidade de se aproximar já existe. A porta da aproximação já foi aberta. Cristo é a porta. Aleluia! Ele já abriu o caminho que era impossível. Então é necessário que aquele que se aproxima, ou seja, a possibilidade de se aproximar sempre esteve aí. Não interessa a situação que você está passando, a possibilidade de se aproximar sempre vai estar disponível para você.
Aquele que se aproxima crê que ele existe. Cláudia já falou, não é a existência de demônio. Demônio crê que ele existe, não faz nenhuma diferença para o demônio. É acreditar que ele é exatamente aquilo que ele disse que é. Deus não é bom para mim porque eu provei da bondade dele, embora que a bondade dele esteja disponível. Deus é bom porque ele falou, é inegociável. Não, Aleluia. eu não negocio aquilo que Deus falou no altar da razão por aquilo que eu estou passando e negociar. Não, Deus não é bom para mim que eu não estou provando disso, não. Ele é bom porque ele disse que é bom e eu não negocio com cão dos infernos nenhum que se levanta. Aleluia! É necessário que aquele que se aproxima dele, creia que ele é exatamente aquilo que ele disse que é. E se torna galardoador. Quando a gente é criança pequena lá em Barbacena, Campina Grande. quando o pai viajava, ele voltava e a gente ia atrás do presente. O que é que você trouxe para mim? A gente vai crescendo, o presente é secundário. O que importa é a presença. E quando ele chega, a gente não corre mais para a mala para ver o que é que ele trouxe na mala para a gente corre para ele. Um abraço, uma conversa, um falar. No começo da nossa jornada da fé, o resultado é muito importante e a gente vê a manifestação do resultado da nossa fé. Mas de repente, nessa jornada, a gente vai descobrindo que o relacionamento com o papai é mais importante do que a coisa feita. Porque a coisa feita é certa. Amém. A coisa vai acontecer, é certa. Vai acontecer. Se você verdade. ficar em fé, vai acontecer. Aleluia, em nome de Jesus. O acontecer é certo, o relacionamento é o presente. É verdade. Nessa jornada, ele se torna o nosso maior galardão. A nossa maior inspiração. Deus é o nosso maior galardão. Amém. Um relacionamento com ele, a oportunidade de estar com ele, a oportunidade de ter tempo com ele, a oportunidade de ouvir a voz dele, a oportunidade de crescermos nele. Aleluia, glória a Deus. A gente está só dando uma introdução, tá bom, gente? Mas a gente vai entrar na ministração. Vamos embora. Brincadeira. Vamos lá. Queria que você fosse comigo em Marcos 9, 14. Se é o povo mais feliz dessa terra, está aqui. Igreja Verbo da Vida, boa viagem. Vamos embora. Corpo de Cristo. Pronto, agora, bora. Marcos 9, 14 fala assim. Quero discorrer algo aqui com vocês e a gente vai dar certo, já deu. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Próximo. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa. Eu vou ler de uma forma que é para você entrar na história, tá certo? Então você precisa participar aqui também, tá bom? É importante para você entender aqui. Vamos lá. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Amém, amor. Obrigada. Pela tradução teatral. Próximo. Então ele interpelou os escribas. Vem cá. O que discuteis com eles? Vamos lá. Próximo. Diga assim, de novo, 3 vezes é bom, né? Não, Jesus não perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas, então, tá bom? É para você fixar. Então, bora. Então, dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho. Então, alguém apareceu aqui, diga, um pai. Pronto, um pai. Eu trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Próximo. E então ele vai discorrendo a história ali com Jesus, ok? E onde quer que o apanha, lança-o por terra. E ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Eu roguei até os discípulos, imagina a cena. Multidão, escribas, discípulos, o pai do menino. Jesus viu aquela movimentação, se aproximou. O povo chegou, começou a saudar ele. Ele perguntou, o que é que vocês estão aí? O que é que está acontecendo? E aí o pai pulou logo na frente
e começou a falar com Jesus. E Jesus disse, então pronto, aqui a minha conversa agora vai ser com você. Ok? Então ele começa a contar. E eis onde quer que o apanha, lança-o por terra. E ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que os expelissem, eles não puderam. Antes de passar para o próximo versículo, eu queria que você já está dentro da cena? Não está esse silêncio que está aqui não, e a gente conversando sobre o versículo não, tá certo? Estava aquele barulho, aquele povo falando. Por que Jesus não expulsa logo? Com certeza alguém estava falando. O menino estava lá, espumando, rilhando, naquela história lá, se debatendo, não é verdade? Mas Jesus estava ali, ó, centrado no que precisava ser feito. Amém, gente? Em paz sereis guiados. Você precisa guardar a sua paz. Você precisa, ó, peraí, vamos ver aqui onde é o foco da história. Então vamos lá. E aí começaram a conversar. Como assim? O pai conversando com Jesus, o povo falando, o menino lá naquela situação, mas vamos continuar. Verso 19. Então Jesus lhes disse, ó geração incrédula, até quando, meu povo, eu vou estar com vocês? Até quando vocês vão sofrer? Faz o seguinte, traga o menino, traga ele aqui. Ok, próximo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, ele quem? Diga o menino. Pronto. Quando ele viu a Jesus, o espírito maligno, né? Imediatamente o agitou com... Ou seja, o negócio ficou pior, não é verdade? Se com violência o negócio ficou... Né? E caindo ele por terra, revolvia-se, o quê? Espumando. Próximo versículo. E Jesus continua conversando com o pai do menino. Gente, isso me pegou aqui. Porque eu gosto de entrar, eu sei que você que me conhece já sabe que eu sou bem criativa, eu entro mesmo dentro da história. Eu ficava pensando, por que Jesus não expulsa logo esse espírito desse menino? Porque está conversando com esse pai, batendo um lero, parece que está tomando um café sentado, vamos conversar aqui, me diga aí. Aí pergunta Jesus ao pai do menino, entendeu? E eu ficava, meu Deus, pai, você vai me ensinar dentro disso aqui. Aí vamos lá. Há quanto tempo, não podia nem pedir para os outros ficarem calados, né? Ele também não tinha microfone, não. Ele ficou conversando, olha para mim, pai, presta atenção, foca aqui comigo. Me diga uma coisa, há quanto tempo isso vem acontecendo? Aí o pai, eu vou ficar aqui com ele. Eles ali não conseguiram, eu vou ficar aqui. Ele está querendo bater um papo comigo? Com certeza o pai também poderia ter... Não poderia? Não venha não com história não, você quer pai e mãe aqui. Ô Jesus, a gente pode conversar depois. Se você resolver ali a situação do meu filho, vai ser top. Depois a gente conversa, eu quero te ouvir, eu quero entender o que você quer falar para mim, e está tudo certo, eu te amo. Na verdade, eu vim trazer, não foi nem para eles, foi para você. Porque ele disse, trouxe-te. Então ele disse, eu trouxe para você, Jesus, não foi para eles. Mas os seus discípulos estavam aqui, você não estava, e eles não conseguiram expulsar. Aí bora lá. E o papo continua. Aí ele diz, desde a infância, respondeu. E aquele barulho, próximo. E muitas vezes, sabe, Jesus, eu tenho lançado no fogo esse espírito maligno, na água, para o matar. Mas uma coisa, eu quero te falar, Jesus, se tu podes alguma coisa. Se tu podes alguma coisa, Jesus, se você pode, gente da igreja, não pode mais ficar fazendo essa pergunta. Porque este homem, na verdade, ele não entende. Pode ser, de novo, pode. Porque esse homem, na verdade, eu tenho que ficar quietinha também por causa da câmera. Porque esse homem, na verdade, ele não andava com Jesus, ele não tinha visto o que Jesus tinha feito, as curas que tinham acontecido, os milagres que tinham acontecido. Ele não tinha intimidade com Jesus. Jesus também não quis conversa com os discípulos agora. Pelo contrário, juntou todo mundo, fez aquela massa grande e disse, ô geração incrédula, botou todo mundo junto. Entrou escriba, entrou os discípulos, entrou todo mundo junto. Rapaz, vocês vão ficar quanto tempo comigo aqui? E aí vai ficar sofrendo? O que foi que Jesus fez? Vamos logo resolver isso de uma maneira. Eu vou estar aqui o tempo todo, depois que acontecer de novo esse negócio com esse menino. Não, eu vou conversar com esse pai. Bora, me conte aí como é essa história. E aí ele disse, se tu podes. A igreja está falando isso às vezes. Não, eu não estou verbalizando, mas você está demonstrando no seu homem interior, no seu espírito. É tão grande, será que, queridos,
Você não pode colocar Deus numa caixinha, porque Ele não está lá. Deus é grande, Ele é o Todo-Poderoso e Ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai. Mesmo que a mãe, que amamenta o seu próprio filho, venha a desprezar o seu filho, Deus jamais te abandonará. Deus jamais te deixará em tempo algum. Nem quando você está dormindo, porque Deus não dormita. E enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando. Para quem? Para aqueles que esperam. Mas eu estou dormindo. Como assim eu vou demonstrar esse sentimento de espera? Se você ora ali e diz, pai, está tudo bem, vou dormir, recarregar as energias, mas eu espero e eu creio em ti. E enquanto você está dormindo, quando você acordar, você pode receber uma notícia maravilhosa no de repente de Deus. Porque você acorda crendo e dorme crendo, queridos. Você acorda crendo e dorme crendo. Porque esse é o estilo de vida. Eu gosto quando a irmã Dalca chega aqui e diz, é hoje. Isso é hoje, irmã Dalca. Aí no outro. Aí parece que nada aconteceu certo. Mas mesmo assim ela diz, todo dia é hoje. Todo dia ela diz, é hoje. Porque ela está pronta para o sobrenatural. Porque ela já acorda aberta para o sobrenatural. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Não, porque daqui a pouco vai encerrar o dia. Mas deixa eu te dizer, é hoje. É hoje. Não é amanhã não, queridos. É hoje. Estou ficando amiguinha dessa caixa ainda. Então, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Próximo versículo, que eu já estou empolgada, já estou querendo correr. Ao que lhe respondeu Jesus. Olha o bate-papo ainda, viu? Está rolando o bate-papo ainda. Se podes. Olha, pai, deixa eu te dizer. Tudo é possível aquele que crê. Não, Claudinha, a gente já conhece esse versículo. Enquanto a gente não estiver vivendo na totalidade do que isso aqui está dizendo para nós, a nossa mente tem que dar um nó na sua mente. Enquanto não der o nó na mente, ainda é razão. Ainda você pode fazer. Se eu posso fazer, eu chamar alguém para fazer comigo, então ainda é razão, ainda é natural, não tem problema, é lícito, Deus vai estar conosco, com certeza. Mas você precisa crer no sobrenatural, queridos. E encerrar essa barreira. Deus pode, e Ele quer, e Ele vai fazer. E Ele falou aqui, se podes, tudo é possível. Ele não disse tudo é possível para Deus. Ele disse tudo é possível para aquele que crê. Sabe por quê? Porque meu pai já deu tudo. Seu pai já lhe deu todas as coisas. Seja viagem, negócios, dinheiro, relacionamentos, casa, coisas, amor, ágape entrando no seu lar, na sua vida, amor filéu. Gente, queridos, qualquer coisa. Porque não existe nada que tenha um nome que esteja acima do nome de Jesus. E Jesus é a própria palavra. E sem a palavra é impossível eu e você crermos e crescermos nele. Amém? Próximo versículo. Estou olhando para o pastor. E imediatamente, na hora que o papo está rolando, o pai do menino exclamou em lágrimas. A Bíblia está dizendo que ele começou a chorar. Eu creio, Jesus. Deixa eu te falar. Sabe por que Jesus não chamou os discípulos? Porque ele viu fé no olhar desse pai, na conversa, nesse bate-papo. Porque um pai deixar um filho lá e ficar olhando aqui, ele disse agora, está comigo de coração. Tem que crer com o coração. Não é crer somente falar por falar, você precisa acreditar. Primeiro você deseja, pronto, eu desejo isso aqui, pronto. Agora você vai ficar na presença, na presença, na presença, na presença, na presença, na presença, até aquele desejo se transformar em fé. Aí já não é mais a questão de desejo, agora é fé, virou fé. E aí sim é convicção, você está crendo que vai acontecer. Ele disse, eu creio, mas me ajude na minha falta de fé. Aí agora o mais, Marcos... Agora o próximo, 9:25, vai lá. Vendo Jesus, de repente, e não estava lá não. Aqui não é vendo, ele, tipo assim, eu não estava vendo ninguém. Não. Percebendo, querendo atentar, fica melhor. Atentando agora a Jesus, porque ele estava vendo. Acha que Jesus não viu a multidão quando ele chegou? Não, meu Jesus não era cego, não, ele viu. Mas vendo Jesus que a multidão concorria, porque já estava aquele negócio, né? Repreendeu o espírito imundo, mas dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu ordeno a você,
Saia deste jovem. E outra, não volte nunca mais. Não volte nunca mais. Não volte nunca mais. Nós temos domínio e autoridade, queridos. Fala isso, viu? Vá e não volte nunca mais. Também é para essas coisas também. Você precisa crer. Você tem autoridade para pisar serpentes, escorpiões. Lucas 10 fala sobre isso. Amém? Mas veja que coisa tremenda. Sai deste jovem e nunca mais torne a ele. E o próximo que eu vou passar para o pastor. E ele clamando e agitando-o muito, saiu. Não queria não mais. Ah, meu filho, você vai ter que sair. Jesus falando. Oxe. Então, você falando, que é a mesma coisa, viu? A mesma coisa. Mesma coisa. E agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto. A ponto de muitos dizerem, morreu o menino, viu? Jesus ficou de lero, batendo papo com o pai. Deixou o menino aí de todo jeito. Depois que termina a conversa, olha para o menino e tenta expulsar. Mas o que aconteceu? Parou tudo, o menino morreu. Próximo, um povinho, viu? Um povinho credo, um menino assim. Mas Jesus tomando o menino pela mão, tá pensando, não, ele morreu. Imagina, morreu o menino, olha, morreu. Aí Jesus disse, dá licença. Pegou o menino pela mão, o ergueu e ele se levantou. E ponto final. Deixa eu lhe falar algo com relação a isso. Vão existir muitas vozes, queridos. A própria Bíblia nos diz que no mundo existem muitas vozes, não é verdade? Agora, deixa eu te dizer, você precisa calar as outras vozes. Para você ficar firme na fé, você precisa calar as outras vozes. Tinha multidão, tinha escribas, tinha discípulos. Imagina os discípulos. Não, Jesus, a gente fez como você disse. Não sei, mas deixa eu te falar. Não. Jesus olhou para uma pessoa, porque um dentre eles, a Bíblia diz, um dentre eles, um pai, olhou para ele e disse, eu trouxe, mas foi para o Senhor. Pois é, então se a conversa é comigo, olhe para mim. Deixe seu menino como está lá por enquanto, que eu já resolvi, eu já vou resolver isso aí já, mas vai ficar daqui a pouco. Sabe por quê, pai? Porque eu preciso que você se encha de fé. Eu preciso que você entenda que eu possa. Eu preciso que você entenda e creia. Sabe por quê? Porque, como eu disse lá no começo, geração incrédula, eu não vou estar esse tempo todo com vocês. E quando eu não estiver, sabe, pai? Foi isso que Jesus fez. Porque Jesus poderia ter resolvido aquela situação e pronto. Mas numa próxima situação, o pai ia pegar o menino, a menina, a mulher, o que fosse, ia de novo procurar. Você já tem fé o suficiente. Jesus focou no pai, porque ele disse, eu vou te ensinar a fonte. E quando qualquer outra coisa se levantar, você vai fazer do mesmo jeito. Eu já estou dizendo que posso. Se pode ser, eu posso. Na verdade, Deus já fez todas as coisas. E eu estou dizendo isso para você. Deus já fez todas as coisas. Ele já embalou o presente. Já etiquetou, já mandou para o seu endereço. Ele só está perguntando, você crê? Então você recebe. Se ela tirar a sandália, você já sabe que o negócio vai longe aqui, viu? Hoje é o aniversário da igreja, eu vou ficar no céu. Aí você pode pensar, e os guri? Os guri tentaram expulsar e não conseguiram, porque a Bíblia é explícita. Não conseguiram. A gente não está falando de qualquer pessoa. Os discípulos, eles não são um menino pequeno, como a gente pensa que são, que está correndo atrás de Jesus. Eles eram o esquadrão mais bem treinado em cura e expulsar demônio depois de Jesus na face da terra. Não existia ninguém melhor do que eles para resolver aquela parada. Eles eram extremamente eficientes e bem treinados. Então, por que falharam em fazer aquilo? Eles ficaram assim, consternados. E a Bíblia fala em Mateus, aí a gente pega esse mesmo relato, só que em Mateus capítulo 17, e a partir do verso 19, diz assim: então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular. E essa é uma grande questão, meu amigo, se você é um ministro do Senhor, se você tem um chamado nele, e você não tem oportunidades de ter particulares com pessoas mais experientes que você está em risco.
É verdade. Se você é um ministro do Senhor e você tem chamado, você precisa se submeter a alguém para ter a oportunidade de, em particular, entender coisas que dizem respeito ao seu chamado. Amém. Em particular, isso não é uma coisa exclusiva. Os meninos chegaram perto de Jesus várias vezes em particular, para entender um pouco melhor, para dissolver um pouco melhor, para quebrar aquela mensagem um pouco melhor, porque nós precisamos nos submeter a alguém. Amém. Aleluia. Em particular, eles perguntaram: por que a gente não expulsou? Por que não conseguimos expulsar? Por que não podemos? Aí está falando de poder, diga, está falando de poder. E lhe respondeu: por causa da pequenez da sua fé. E continua: pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi esse monte, passa daqui a acolá, e ele passará. Preste atenção, ele fala que é a pequenez da fé, o tamanho da fé, e depois dá um exemplo como o grão de mostarda, e em algumas versões diz do tamanho do grão de mostarda. Isso faz a referência do grão de mostarda, que é pequenininho como semente. Alguém já viu um grão de mostarda alguma vez? Faz uma árvore enorme, apesar de pequena, com grandes resultados, amém? Então ele faz essa referência de tamanho, dizendo que o problema era o tamanho. Esse pequenez da fé é traduzido como pequeno, mas não é pequeno no original, é apistia, que significa o quê? Falta de... Aleluia. Deficiência de... Não era o tamanho, era a qualidade da fé deles. Amém. A qualidade da fé deles, que não permitiam que eles tivessem o poder para poder mudar aquilo ali. Por quê? Porque falaram e não saiu. Viu o demônio, quando ele fala, ele não sai na hora, ele saiu, mudou. Aquilo ali chocou eles. Opa, não resolveu. Não desista da sua fé. Mesmo com medo, não vai. largue dela. Não deixe o resultado natural ditar Amém. naquilo que você vai crer. Isso. Senão você vai começar a dizer que Deus não cura hoje, Ele só curou no passado. Ele continua sendo Deus. Ele continua Deus fazendo aquilo que milagres. Ele sempre fez. Oh, aleluia. E Jesus diz: olha, o problema é a qualidade da sua fé. A qualidade da sua fé vai manifestar se você tiver... Ele deve ser acelerador. Eita, meu Deus. Deixa eu dizer um negócio, tem tanta coisa impossível se levantando contra a gente. E vou dizer mais, a gente vai enfiar o pé no acelerador. Aleluia. O impossível para crente não é freio. O impossível para crente é acelerador. Levantou alguma coisa impossível? Acelera. Crê mais, fala mais, continua confiando mais. Mesmo com um friozinho na barriga, queridos, vai com medo, vai com tudo, mas vá. Agora ele dá uma chave importante, que Perfeito está amor, entre lança fora chaves. todo medo. Verso 21, mas essa casta, esse demônio, esse tipo de demônio, não se expele não por meio de o quê? Oração e jejum. Como é que eu faço para usar o pé no acelerador? Como é que eu boto o pé no acelerador? Sensibilidade. Qualquer coisa contrária dentro de você é resolvido nessas duas chaves. Tudo que se levanta dentro. Meu irmão, o que derruba o crente não é o que está fora. O que derruba o crente é o que você deixou entrar. É verdade. Se você deixar entrar, como um bom barco, você afunda.
Todo bom barco, se deixar a água entrar, ele vai afundar. Mas se a água não entrar, pode vir a onda que vier. Não deixe vazio, não, encha da palavra. Dentro de você, a palavra está lá desafiando. Se a palavra não desafia, você não está... Se a palavra não desafiar, você não entendeu. Se a palavra não te desafiar, você não entendeu ela. Você está vivendo a plenitude que a Bíblia fala? Você está pleno em prosperidade? Você está pleno? Lógico que não. E se você está pleno em prosperidade, por favor, eu vou fazer uma fila aqui para você impor as mãos. A gente ainda está crescendo nisso e a Bíblia me desafia todo dia a respeito de prosperidade. Eu olho assim e eu digo, rapaz, sou desafiado por ela. Mas quando ela me desafia, eu não resolvo isso no altar da razão. Eu resolvo isso no altar do Espírito. Se a palavra está desafiando por dentro, me rasgando por dentro, como é que eu vou resolver isso? Jejum e oração. Intimidade. Jejum e oração. Isso, presença. O jejum e a oração, a gente se conhece na presença de Deus. A gente se torna conhecido para viver aquilo que Ele conquistou para a gente. Sabe quando Deus olha para você, Ele não vai ver o que você será. O que você já é. Ele não vê o que você será. Ele vê o que você já é. Muitos na Bíblia ele apareceu e eles disseram a realidade. Eles falaram a realidade. Sim. Ah, meu Deus, eu vou morrer porque eu sou um homem impuro, de impuros lábios e habito no meio de um povo impuro. Mas Deus não via assim. Deus via o mais capacitado. Levanta, eu estou contigo. Para outro ele aparece e ele diz, porque eu, da minha família, a minha família é a menor e dela eu sou o menor. Mas Deus tinha outra visão. Deus não conseguia ver assim. Deus, quando te vê, Ele te vê exatamente todo o potencial que Ele colocou dentro de você, operando. Você precisa se ver como Deus vê. E é nesse lugar onde você diz, Pai, não sou a melhor escolha, não sou o mais habilitado, mas se tu dissesse que sou eu, tá aqui quem vai, tá aqui quem encara. Faz crescer essa convicção por dentro, Pai. Faz crescer dentro de mim a convicção que tu tem, Pai. Sim, me dá os teus olhos para eu poder ver. Nós queremos. Olhos espirituais abertos, para que eu consiga ver e entender o que eu sou, o que eu tenho e o que eu posso. O poder que atua através de mim, o mesmo poder que atuou em Jesus, ressuscitando dentre os mortos, arrancando ele de lá. Aleluia. Esse poder está disponível dentro de mim, Senhor. Sim, Deus. Permite eu ver da maneira que tu vê, Senhor. Aleluia. Permite eu encarar essa montanha da maneira que tu vê, porque amém. A tua visão é superior a montanha para mim. É verdade, Deus. Para ti não é nada. Nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Nada é impossível para você, Pai. Nada é impossível, Senhor. Obrigada, Senhor. Olhos para ver como o Senhor vê, Pai. Nós queremos usar os teus óculos nessa hora, Deus. Nós queremos entender, sim, Pai, tudo aquilo que está no teu coração. Porque na palavra lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 9 e 10, diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que o Senhor Deus tem preparado para aqueles que o amam, Senhor. E nós estamos aqui, nós te amamos, Pai. Mas o Senhor também nos diz que o Senhor não é um Deus misterioso, mas é um Deus revelador. Porque no verso 10 você diz: mas Ele nos revelou através do Espírito Santo que Ele mesmo nos deu.
O Espírito que vai até os mais profundos, as profundezas, sonda o mais profundo do teu coração, Deus, e traz para nós, e traz para nós, e traz para nós aquilo que está no teu coração, Pai. Então nós queremos ver o que você vê, nós queremos ver o que você já viu, na verdade, na substância informe ainda, na barriga da nossa mãe, assim como você levantou Jeremias e alertou a ele: fui eu quem fiz, eu criei dessa forma, eu te envio, eu te levanto, eu estou contigo. O Senhor também fez conosco, Pai, e nessa noite nós queremos ter a nossa visão espiritual alargada para ver exatamente como o Senhor vê, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Oh! Olha para a sua montanha agora. Aquilo que tem que se levantar tão forte na sua vida querendo te parar. Pode ser uma realidade do passado, daquilo que você era antes de ter Jesus. Pode ser um resquício da tua vida anterior. Pode ser algo novo, pleno novo, que se levantou agora dizendo: você não vai, você não pode. Você não pode cumprir aquilo que Deus falou a seu respeito. Você não pode fazer aquilo que Deus falou a seu respeito. Olha para essa montanha agora. Senhor, nós nos alegramos diante da tua presença, Pai, porque diante de toda situação que demonstra o quão pequeno nós somos, o quão fracos nós somos, aquilo que tu falaste para Paulo está valendo para a gente, Senhor. A tua graça nos basta, é tudo que nós precisamos para vencer toda e qualquer situação, Pai. Então aumenta a nossa ousadia, abrindo a nossa boca, Pai, para anunciar a verdade da tua palavra, que nós nunca possamos ser levados a desistir de perseverar na nossa confissão, Pai. Confessando a tua verdade, Pai, falando a tua palavra, Senhor, para as nossas montanhas, para as nossas impossibilidades, porque elas se levantaram para cair, Pai. Elas se levantaram para cair, e eu declaro para toda e qualquer montanha: ergue-te e lança-te no mar, porque nós vamos fazer a vontade de Deus, nós vamos realizar a vontade de Deus. E nessa ousadia de falar, a tua mão se move adiante de nós, com sinais, com maravilhas e com milagres, Senhor. Queremos ver os teus milagres, Pai. Queremos ver os teus milagres, e para isso nós vamos nos colocar como agentes ativos de liberação de céus na terra. Interpretamos a terra com os olhos celestiais.